Paz seja convosco novamente. Estou muito feliz de poder olhar para o rosto de vocês, de poder louvar a Deus com vocês, de poder orar com vocês. Né? Temos aquelas irmãs que estão nos acompanhando em casa, que todas sejam bem-vindas. Essa casa de oração é realmente um momento muito especial. Essa foi uma semana assim bem especial também. Eu tive orando ainda mais, né? Sempre a palavra vem primeiro na gente para depois poder chegar ao coração de outras pessoas. E diante das calamidades do mundo que passamos, diante dos momentos difíceis que acompanhamos, do sofrimento, das dores de parto que o mundo sofre, sabemos que a volta de Jesus está mais breve do que nunca, isso ninguém pode negar. E daí eu fiquei imaginando que Deus, Ele traz comparações na Bíblia, né, dos seus filhos, dos seus servos, com coisas tão simples. Né? Quando a gente olha para a natureza, a gente vê um Deus criador que com tanto cuidado, com tanto amor, criou esse mundo. E Deus faz algumas comparações. E eu lembro que no encontro de mulheres que teve, falamos sobre vaso. Foi em 2018 ou 2019, irmã? Em 2019. E eu lembro que eu comecei, né? A irmã Ivani me convidou para trazer uma palavra. E eu comecei falando que Deus faz alguns tipos de comparação com os seus servos. Deus faz comparação de que somos vasos nas mãos do oleiro. E Deus faz a comparação de que nós somos árvores. Nós somos árvores. Olha aí para sua irmã e diz assim: você é uma árvore. Pode falar, você é uma árvore. E vocês vão gostar de ser árvore, irmãos. Vocês vão gostar de ser árvore. Eu quero ser uma árvore. Eu vou pedir para o Luiz colocar lá no telão, ó, o slide que eu preparei. E fiquei pensando, né, assim, como que nós estamos? Se nós somos árvores, né, como que você tem se sentido como uma árvore? Né? Tem árvores de todos os tipos, de várias espécies. Tem aquelas árvores que estão lá no meio da floresta, que ninguém mexe com elas, né? Estão felizes lá. Mas tem as árvores que nasceram perto dos centros urbanos, né? E as árvores que nascem perto dos centros urbanos, elas têm um sério risco de serem cortadas, de serem arrancadas, né? Talvez o lugar que nós estamos agora tinham muitas árvores aqui. E elas já não existem mais, porque foram arrancadas. Né? Algumas, quando ainda são bem pequenininhas, não sei se vocês já viram, essas bem frágeis ainda, né? Elas têm umas criancinhas malvadas que passam lá e vai lá e quebra um pedaço da árvore. Daí tem outras que vão lá, não aguento mais essas folhas caindo no meu quintal, vou pegar o serrote e vou tirar elas daqui, porque eu não aguento mais olhar para essa árvore. E talvez esse seja o estado que muitas de nós se encontrem nesse momento. Pelas circunstâncias da vida, pelas lutas, pelas dificuldades. Talvez você não é mais aquela árvore viçosa, florescente, com suas folhas bem verdinhas. Talvez você se sinta como aquela árvore ali, que foi arrancada, que foi cortada. Mas existe uma promessa de Deus para todas nós que somos árvores. E é uma palavra maravilhosa que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7. Pode voltar lá na primeira slide, que diz o seguinte: porque, vamos ler juntas? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Amém? Amém. Deus, Ele tem um plano para todas as suas árvores, para todos os seus filhos. E Deus deseja trazer sobre as mulheres aqui da Igreja de Deus em Colombo essa renovação, irmãs. Deus deseja que todas vocês usufruam do fluir do poder de Deus na vida de cada uma de vocês. E nós vamos ver como que nós podemos fazer isso, irmãs. Como que nós podemos renascer, como nós podemos ser renovadas, como nós podemos viver
muitas vezes do lado daqueles que só têm machadada para nos oferecer, não é verdade? Às vezes a gente sente assim com o mundo. E o inimigo pode usar as pessoas que estão mais próximas, perto de você, para te dar machadada. E você tem que ser forte, você tem que se fortalecer em Deus. Então, através do poder de Deus, nós podemos ser renovadas por Ele. Pode passar, por gentileza? Então, eu queria pedir para uma irmã abrir lá no Salmos, capítulo 1, versículo 2. E uma outra irmã abrir lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Então, assim, vocês pensam que todo mundo é árvore? Será que todo mundo é árvore? Vamos descobrir isso. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Deus usa essa comparação com muito carinho para pessoas determinadas, para alguns tipos de pessoas que têm algumas qualidades. E nós vamos descobrir. Você achou, Karen? Pode ler, então. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pode continuar. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então é a árvore, aquele que é justo e aquele que medita na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Então, essa é a primeira característica. Eu quero ser árvore, irmãs. Eu quero ser árvore, uma árvore bem viçosa e florescente. Então, para ser árvore, irmãs, a gente tem que ser como justo, que medita na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Agora, Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Isso, mas o versículo 7 diz o seguinte, pode falar. Amém. Glória a Deus. Então, para ser árvore, a gente tem que ser justo, a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Para ser árvore, a gente precisa confiar no Senhor. É o que diz lá, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, para ser árvore, nós temos que ter essas qualidades na nossa vida. Amém, irmãs? Amém. Somos árvores? Amém. Somos árvores, irmãs. Somos árvores. Mesmo que talvez algumas de nós espiritualmente quebradas, algumas de nós cortadas, Deus há de trazer a esperança. Deus há de trazer o fluir do avivamento sobre nossas vidas, sobre os nossos corações. E ele fala ali, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica maravilhosa online e nós vimos ali a figura de Daniel, que não temeu o calor, porque ele era árvore. Ele confiava no Senhor. A esperança dele estava no Senhor. Então, mesmo no momento do calor, ele sabia que as suas raízes eram tão profundas que ele poderia receber de Deus a provisão para as suas necessidades. Vamos continuar então? Nós vamos ver que a Bíblia ela começa e termina falando de árvore. Isso não é uma mera coincidência, irmãs. As árvores têm muito a nos ensinar. Então, a primeira árvore que vocês pensam é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o primeiro teste que Adão e Eva tiveram que passar, foi com uma árvore. E de todas as árvores era-lhe permitido comer, mas tinha uma árvore que eles não podiam comer. E infelizmente, a gente sabe o que aconteceu no decorrer da história. Eles comeram da árvore que era proibido comer, desobedeceram à vontade de Deus, deixaram de ser árvore porque não meditaram na ordem de Deus naquele momento.
E daí o que aconteceu? Ali em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E temos até hoje a consequência dessa desobediência. Mas Deus, que é tão bondoso e misericordioso, Ele foi e nos concedeu uma outra árvore, que é a árvore da vida, que está reservada para aqueles que forem árvore no decorrer dessa vida, que é a árvore que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E eu fico assim, tão encantada com o amor de Deus, porque mesmo com a falha do homem, Deus vai e coloca um outro plano para substituir aquele que o homem falhou. Não é assim? O primeiro homem falhou, que foi Adão. Deus vai e manda o seu filho para restaurar e nos dar esperança. A primeira árvore, o homem escolheu a árvore errada, desobedeceu. Deus vai nos proporcionar uma outra árvore, a árvore da vida, que será alimento para as nações, que será a cura dos povos. Pode continuar então? Então isso aí vocês estudaram quando vocês ainda eram crianças, lá na escola. Quais são as partes da árvore? A árvore ela é dividida em 4 partes. A árvore é dividida em raiz, caule, daí nós temos ali as folhas e a flor e os frutos. E qual que é a finalidade? Cada parte de uma árvore ela tem a finalidade do seu ser. E nós vamos encontrar, então, o que espiritualmente significa cada uma dessas partes da árvore. A raiz não é muito difícil da gente entender. Qual que é o objetivo da raiz da árvore? Sustentar a árvore, trazer o alimento, os nutrientes, aquilo que vai manter ela de pé. O caule, o que é o significado do caule? Ele é o que dá a sustentação para a árvore, que faz a árvore ser árvore, que vai transmitir um canal, uma via, que vai transmitir os nutrientes lá da raiz da árvore para desde as folhinhas mais em cima do topo da árvore. E temos ali as folhinhas. As folhinhas são responsáveis pela respiração da árvore. E também pela famosa realização chamada fotossíntese, que ela traz através da luz, ela absorve o gás carbônico e transmite o oxigênio, faz a sua respiração através das folhinhas. E o fruto? Vocês acham que uma árvore saudável, ela dá frutos bons ou frutos ruins? Frutos bons. Uma árvore que está doente dificilmente vai dar fruto. Ela não vai dar fruto porque ela está doente. Ou ela vai dar um fruto ruim, ou vai dar um fruto podre. Pode passar, por favor? Vamos lá para o próximo slide. Então, aí nós temos as partes da árvore. Vamos pensar em nós, irmãs. Então, a raiz é a parte essencial da árvore. Ela que retira os nutrientes do solo, principalmente a água. Uma árvore ela não vive sem água. Espiritualmente, é o quê? A raiz da árvore é a presença de Deus, é a presença e a fé que nós temos no Senhor. Alguém vê, geralmente, não se vê a raiz das árvores, não é verdade? Não se vê a raiz das árvores, porque elas estão escondidas, elas estão protegidas. Assim é a fé. A gente não pode olhar e ver a nossa fé. Mas a gente sabe que é ela que dá sustentação para a nossa vida espiritual. Então é a fé que nós temos em Deus, a certeza de que Ele providenciará todos os nutrientes necessários para que a gente possa sobreviver. O caule é a parte responsável por levar os nutrientes e as substâncias essenciais para o restante da planta. Espiritualmente, irmãs, o caule é Jesus na nossa vida. Ele
como está lá em João capítulo 15. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto. Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, de nada vale uma árvore que tem as suas raízes, mas que não consegue sustentar o restante da árvore. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida, de forma desesperada. Precisamos do Senhor para nos sustentar, para que a presença de Deus possa ser enviada até nós através de Jesus. E acontece o contrário também, né? Assim como nossas orações vão chegar diante de Deus? Não chegam. Nós precisamos, para chegar diante de Deus, nós precisamos do nosso Salvador. Precisamos do Messias. Então ele é o caule, é aquele que dá sustentação para a árvore. Podemos passar. As folhas e os frutos são o principal resultado do desenvolvimento da árvore. Uma árvore saudável é aquela que produz bons frutos. Lá em João capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então tem uma condicional. Nós precisamos ser árvores, precisamos ser saudáveis e precisamos dar muito fruto, porque essa é a característica de uma árvore saudável. E qual é esse fruto, irmãs? Deus não nos deixou sem explicação. Quais são esses frutos? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ler juntas novamente? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então agora a gente já pode fazer algumas reflexões sobre o que a gente conversou aqui. Primeiro, eu tenho sido uma árvore? Tenho tido as características de uma árvore espiritual? Tenho sido justo? Tenho meditado na lei de Deus de dia e de noite? Tenho confiado no Senhor, porque a boa árvore ela não teme o calor, não teme as tempestades. E ela tem os frutos. E a gente pode olhar para dentro de nós mesmos. E ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Você pode fazer uma autoanálise nesse momento. Será que eu tenho tido esses frutos na minha vida? Será que eu tenho tido o amor? Será que eu tenho tido a alegria? Será que eu tenho tido a paz? Será que eu tenho tido a longanimidade? Será que eu tenho tido a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. E é constante, irmãs. Esses frutos, eles são constantes. Essa ligação entre a raiz até a ponta da árvore, ela precisa ser constante. Não é assim, sou uma árvore e amanhã eu não preciso mais dos nutrientes da raiz dela, não preciso mais do caule dela. Eu preciso disso a cada instante. Todas nós somos suscetíveis ao pecado. Todas nós somos suscetíveis ao erro. E foi até engraçado, né? Que eu geralmente sou uma pessoa bem calma mesmo, sabe, irmãs? Sou calma mesmo. E essa semana eu acabei nem contando para o Eugênio, né? Mas me deixou uma pessoa me deixou com uma raiva, assim, sabe? Uma coisa... Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque a Bíblia diz que a gente pode girar, mas a gente não pode pecar. E eu estava saindo de carro e faz uma fila lá perto de onde eu moro para sair de carro. E daí tem uns caras que são espertinhos, geralmente são homens, eu já olhei para a cara deles, dos que sempre fazem isso. São homens, jovens, e que, sabe, querem sempre passar a vez do outro. E daí forma-se uma fila na avenida principal e tem uma ruazinha que é tipo um atalhinho, mas é mais para os moradores, né? Só que em horário de pico, a galera pega toda aquela rua para cortar a fila.
Já não basta as pessoas que fazem isso, que eu, na minha ética moral, já considero errado, porque elas estão pegando caminho, cortando a vez dos outros que estão na rua certa, sei lá. Veio um cara na contramão, tipo, daquela rua que já pega um carro. Então eles fizeram uma fila dupla e apareceu bem na minha frente. Mas eu fui com a mão na buzina e comecei a buzinar o carro. Eu fiquei tão nervosa com aquele homem. Eu não acredito que ele está além, todo mundo ali já está comendo fila. Ainda vem outro da contramão para comer fila dos que estão comendo fila. Então assim, ele estava... Ai, gente, eu fiquei nervosa. Depois, assim, na minha boca não sai palavrão nem nada. Mas assim, eu fiquei nervosa com aquilo. Eu falei, Senhor, repreende esse espírito de revolta que ficou em mim, porque eu fiquei nervosa. Mas depois eu comecei assim, eu buzinei pro cara, né? Mas imagine se ele, né, fosse uma pessoa ruim, descesse do carro, viesse puxar briga comigo. Eu já ia falar, perdão, moço, perdão. Mas é assim, acontece, sabe, assim, o inimigo tenta tirar a nossa paz, coisas muito rápidas, a gente nem se dá conta às vezes. A gente fica nervoso. Né? Às vezes você se altera, né? Às vezes tá nervosa ali, você fala de forma áspera, às vezes com o teu marido, com o teu filho, depois você fala, puxa vida, por que eu falei dessa forma? Poderia ter, né, recebido de Deus sabedoria para falar de uma outra forma. Então assim, gente, essa ligação com Deus, ela tem que ser o tempo todo. O tempo todo, senão você pode gerar um fruto que não é decorrente, não é um fruto bom, não é o fruto de uma árvore saudável. Né? E esse foi um exemplo assim, bobo, que acontece no dia a dia de qualquer pessoa aqui que dirige, que está no trânsito aí. Mas essa ligação em Deus que nós precisamos ter. E é constante, é o tempo todo, irmãs. Não é só de manhã, quando você acorda, você busca Deus. Você tem que meditar nas coisas de Deus. Por isso que a árvore é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Pode passar, por favor. Vamos seguindo. Então, vamos para os benefícios de uma árvore. Eu amo as árvores, irmãs. Eu amo as árvores. Então, a árvore, ela refresca o ar. Ela tem muitos benefícios. Então, ela não é bênção só para ela é bênção para tudo aquilo que está ao seu redor. Então a árvore, ela refresca o ar entre 2 e 6 graus, ela filtra a poluição do ar, ela resgata o fluxo da água, ela ameniza o aquecimento global, ela fornece o alimento, ela melhora a saúde. Vocês gostam mais de olhar para um edifício ou para uma árvore? Para uma árvore? Quando a gente olha para a natureza, a gente fica tranquilo, né? A gente logo pensa no Criador. Quando você olha para... Imagine uma cidade grande, um monte de carro, aquele cheiro de poluição. Não é algo agradável. Deus não nos fez para isso. Mas quando a gente pensa na natureza, quando a gente pensa nas árvores, né? É algo que faz refletir a presença de Deus. Daí você economiza energia, porque os lugares onde tem mais árvores são lugares mais frescos, aumenta a biodiversidade. Então a árvore, ela serve de casa para tantos passarinhos, né? Você vê esses passarinhos da cidade, eles por falta de árvore fazem casa nos telhados, fazem casa nos postes de luz. Mas as árvores, quando elas estão ali, elas servem de abrigo, de proteção. E parece até bobo, mas eu imagino que Adão e Eva, eles dormiam debaixo de uma árvore, não sei. Eu acho que era a casinha deles lá no Jardim do Éden, né? Vamos dormir, vamos procurar uma árvore para a gente ficar debaixo da árvore, para a gente dormir. E ela valoriza o lugar porque ela deixa tudo mais bonito. Então, onde tem árvore, fica bonito, fica fresco, só traz coisas boas. A gente pensa numa árvore, a gente só pensa em coisas, em qualidades que essa árvore pode nos trazer. Então, trazendo isso de forma espiritual para nós devemos ser uma bênção. Né? Onde está plantada a árvore, todos que estão ao redor têm os seus benefícios dela. Assim devemos ser nós. Pode passar, por favor? Então, quais são as lições de vida que as árvores nos trazem? As lições são as seguintes: seja abrigo. Seja o lugar em que as pessoas podem correr para você quando você está com problemas.
Seja o lugar em que as pessoas podem contar com o seu apoio, com o seu abraço, com o seu sorriso, com palavras de sabedoria, com conselho. Seja sombra, seja aquele que refresca, seja aquele que traz o refrigério, né, para os momentos de dor, para os momentos difíceis. Deus nos convida a ser árvores, porque árvores são abrigo, porque árvores são sombra. As árvores, elas buscam a luz. E eu já vi em alguns documentários que em florestas que são muito densas, as árvores, elas querem crescer cada vez mais porque elas querem alcançar e receber a luz do sol. Ela precisa do sol. E nós precisamos de quem, irmãs? Desesperadamente de Deus, da presença de Deus na nossa vida, da luz. Então busque as coisas da luz e não das trevas, busque aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Produz um bom alimento, né? Uma boa árvore que traz os frutos do Espírito lá de Gálatas, é aquela que os outros podem provar o seu bom alimento, não é verdade? Podem provar porque você é aquele que gera frutos. E as pessoas podem encontrar em você a paz, podem encontrar em você o amor, podem encontrar em você a bondade, a benignidade, podem encontrar em você um bom alimento. Então pessoas irão buscar em você o alimento precioso, mas não é um alimento que você produz sozinha, porque nenhum de nós pode produzir esse alimento sozinho. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus na nossa vida, porque é somente com Ele que nós vamos poder produzir essas características. Seja forte, tenha uma fé inabalável. Aonde Deus te plantar, cresça. Vocês já viram uma árvore revoltada porque ela foi plantada em algum lugar que ela não gostou? Deixa eu pegar minhas coisas que eu não quero mais ficar plantada aqui. Eu quero ser plantada lá perto do mar, que nem as palmeiras. Eu não cansei desse lugar aqui, eu quero ser plantada em outro lugar. Gente, árvore, nasceu árvore, você vai viver aonde Deus te colocou para viver. Né? Talvez vocês, nas dificuldades da vida, você pensa, eu queria ter nascido em outra família. Né? Eu queria, sei lá, ter nascido em outro país, viver de forma totalmente diferente, não sei. Mas sabe, irmãs, Deus tem um propósito. Na família que você nasceu, aonde você vive, a fé e o conhecimento que Deus te deu, Deus tem um propósito. E Ele quer que você cresça. Uma árvore nunca diminui, a não ser que cortem ela. E ainda assim, Deus, lá em Jó, fala que mesmo uma árvore cortada, há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Mas Deus deseja o quê? O teu crescimento. Deus deseja que você seja uma árvore que cresça cada dia mais. Cresça, que seja abrigo, que seja aquela que produz o alimento, que seja aquela que produz a sombra, que seja aquele que os outros podem te contar com o seu apoio e com a sua ajuda. Não importa o que aconteça em sua vida, essa é uma das lições mais lindas que uma árvore pode nos trazer. Você pode sempre recomeçar, sempre. Se as suas raízes estiverem vivas em Deus, você pode sempre recomeçar. Não importa a tragédia, não importa a dificuldade, não importa os momentos de maior tristeza que você vem enfrentar. Se você estiver com as suas raízes em Deus, você pode recomeçar. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Necessitamos do cheiro das águas de Deus sobre a nossa vida. Precisamos, porque não importa o que aconteça no exterior, sempre teremos a oportunidade de recomeçar. E agora, irmãos, tema de Salmos, capítulo 92,
dos versículos 12 ao 15. Alguma irmã pode ler para mim em voz alta ali, então? Florescerão árvores do nosso Deus. Na velhice, darão a sua frutos, serão cheios de seiva, de verdor, para anunciar que o Senhor é perto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Nós vimos aqui que somos árvores, que para ser árvores temos que ter algumas características, mas ali temos duas árvores em especial. Temos ali, sabemos que tem muitos tipos de árvore, mas tem duas árvores em especial ali. Nós temos o cedro do Líbano e nós temos a palmeira. E eu fui pesquisar algumas das características dessa árvore. Irmãs, tudo que está escrito na Bíblia, ele tem um significado e um motivo. Nada que você olha assim e você fala assim, é uma simples questão. Sempre tem algo para edificar a gente. E vocês vão ver que tipo de árvores são essas. Elas não são as árvores mais fracas. São as melhores árvores que podem existir. Olhem o cedro do Líbano. Ele é viçoso, ele é muito alto. Vamos lá, é conhecida por sua longevidade. Então, conforme lá os Salmos 92, eu quero abrir aqui novamente. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Então, o cedro do Líbano é conhecido por sua longevidade, ele vive por séculos. Séculos. O cedro do Líbano, ele tem uma característica que ele tolera as épocas mais secas. Então, tanto o cedro do Líbano quanto a palmeira são árvores da sequidão. São árvores que que se desenvolvem bem em terrenos difíceis, terrenos secos, áridos. O cedro do Líbano, ele é conhecido por sua força. Inclusive, ele é a bandeira do Líbano. Não sei se alguém já viu a bandeira do Líbano, mas o símbolo do Líbano é o cedro. Por isso que se chama, inclusive, cedro do Líbano, porque eles crescem geralmente naquela região mesmo. E olha que lição linda que traz nesse item. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem 1,5 metro de profundidade. Enquanto na sua superfície, elas crescem apenas 5 centímetros. O que cresce primeiro no cedro do Líbano? As suas raízes. Quem passa por um cedro do Líbano que ainda é muito jovem, não dá nada para aquela arvorezinha. Isso aí é um matinho. Imagine, demora 1 ano para crescer 5 centímetros. Ou seja, 3 anos ele vai ter apenas 15 centímetros. O que é 15 centímetros, irmãs? Deve ser aproximadamente isso aqui, ó. Enquanto as suas raízes já vão estar com 4,5 metros para debaixo da terra. Porque cresce 1,5 metro por ano. Raízes extremamente profundas. Talvez alguém passe e tente até arrancar aquela pequena arvorezinha de 15 centímetros. Mas vai ser um pouco difícil, porque as suas raízes, apesar dela ser tão novinha, elas já são muito profundas. Somente aos 40 anos ela passa a produzir suas sementes. Ela chega a atingir 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Ela não busca água na terra, ela busca água nos lençóis freáticos. Ou seja, é muito, muito profundo as suas raízes. Vocês acham que foi uma mera coincidência essa comparação? Que a Bíblia nos traz de que o justo ele é como o cedro do Líbano? Não, irmãs, não é uma mera coincidência. Precisamos ter mais do que o nosso exterior, as nossas raízes profundas em Deus.
precisamos ser alimentados diretamente dele, não apenas pela terra, porque nós somos, característica do cedro, plantados em lugares difíceis, plantados em lugares arenosos, lugares secos. E é engraçado que o que Jesus fala? Né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Um cedro não foi feito para ser plantado em pastos verdejantes. Um cedro foi feito para viver muitas vezes em situações difíceis, porque é ali que Deus nos faz florescer. É ali que Deus vai demonstrar a sua glória e o seu poder na nossa vida. Mas o mais interessante ainda está por vir, irmãs. Queremos ser como cedros, mas eu quero que passe agora para a palmeira. Olha onde a palmeira está. No deserto. Característica dessas palmeiras, sempre que vocês vão à praia, é natural a gente ver palmeiras na praia, né? Porque a característica delas é desse solo extremamente seco. Elas vivem no deserto, elas produzem frutos até 200 anos. Imaginem, irmãs, uma árvore com 200 anos produzindo frutos. Queremos ser palmeiras? Amém, queremos ser palmeiras. É considerada a árvore mais difícil de ser derrubada. A árvore mais difícil de alguém destruir. Toda árvore, se vocês, né, com algum utensílio, né, que vai destruindo o caule, é só você destruir o caule por fora que ela já morre por dentro. Mas a palmeira, ela não é assim. A palmeira você pode destruir o caule dela que ela ainda permanece. Suas raízes chegam até 300 metros de profundidade. Tudo se aproveita da palmeira. A sua casca, se aproveita o seu caule, se aproveita a sua folha, se aproveita os seus frutos, se aproveita o seu interior. As palmeiras, elas sobrevivem a ventos de até 150 quilômetros por hora. É um vento bem fraquinho, né, irmãs? Imagine você num vento de 150 quilômetros por hora. É um vento muito forte. E elas são capazes de suportar. Só tem uma coisa que uma palmeira ela não resiste. É o frio. Palmeiras, elas são árvores características de lugares quentes. Deus, ele tolera a frieza espiritual? Não, irmãs. Para você ser palmeira, você tem que estar quente. Você tem que ser quente, você tem que ser cheio da presença de Deus. Deus não te fez para viver uma vida fria espiritual, mas sim no calor da presença do Criador em sua vida. Irmãs, não foi à toa que o salmista colocou que os justos, eles são como o cedro no Líbano ou como as palmeiras. Nós queremos ser fortes, resistentes, mesmo que plantados em lugares difíceis, complicados. Deus nos fez para florescer. Deus nos fez para ser uma bênção aonde Deus nos colocou. E essas árvores têm muito a nos ensinar. Se uma árvore simples dessas, né, que a gente vê por aí, elas já são especiais. Deus quer um patamar além. Deus quer que sejamos cedros no Líbano. Deus quer que sejamos palmeiras. Vocês já assistiram aquele filme da história verídica daquela família que sobreviveu ao tsunami? Eu não sei se o nome do filme é Vivendo o Impossível, mas tem esse filme e alguns casos verídicos de histórias que existem por aí. Então, em 2004, houve um tsunami que a gente considera que acho que é o pior catástrofe natural que existe. Eu acho que não existe nada pior do que um tsunami. Porque o problema do terremoto é que as coisas, né, tendem a cair em cima das pessoas.
Mas num tsunami você não tem literalmente para onde fugir, porque vem as coisas e vem a água e você se afoga, e você se machuca, e é desesperador. A gente até assistiu esse filme recentemente. E você fica em pânico com a situação. É uma história verídica mesmo que aconteceu com uma família. Mas em 2004 aconteceu um tsunami lá na Indonésia. E tem um rapaz que ele sobreviveu, irmãs. Porque sabe quais são as únicas coisas que um tsunami não destrói? Um tsunami não destrói as palmeiras, irmãs. O tsunami não destrói as palmeiras. As lutas, as dificuldades, elas podem vir, mas elas não podem nos destruir. Se nós formos como as palmeiras, se nós estivermos com as nossas raízes a 300 quilômetros de profundidade, mas a profundidade na presença de Deus. Deus deseja ser aquele que nos dá todos os nutrientes necessários para suportar todas as dificuldades da vida. Você vai passar por um tsunami, mas você vai sobreviver se você estiver perto de uma palmeira. Porque a palmeira, ela enverga, ela pode às vezes até bater no chão, mas ela não quebra. Ela não quebra, irmãs. Que Deus nos ajude a ser como palmeiras. Que Deus nos ajude a sermos fortes, sabe? Não sermos levados a ventos de problemas, ventos de doutrinas, ventos que esse mundo traz, coisas da moda, né? Que uma hora vem uma coisa, outra hora vem outra. Sabe? Que a gente possa ser firme. Que a gente possa, sabe? Eu tenho convicção da minha fé em Deus. Nada nem ninguém vai me tirar dessa convicção que eu tenho. E sabe por quê? Porque minhas raízes são muito profundas. Não tem homem que possa me destruir. Não tem problema que possa me destruir. Se o inimigo tentar vier contra mim, ele vai embora, porque eu não sou destruída nem por um tsunami, eu sou palmeira. A Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Que Deus nos fortaleça, que a gente não se esqueçam a ir embora daqui, mas diga para você mesmo, eu sou uma palmeira. Não são os ventos de 150 km por hora que vão me destruir. Não são os mares que podem me atingir. Nada, nem ninguém pode me destruir, pode me separar da presença de Deus. Essa palavra, irmãs, ela falou muito forte comigo. E eu tenho uma alegria muito grande, irmãs, de conhecer a fé que eu conheço. De ter essa fé. E sabe, eu não preciso de outro alimento. Eu não preciso de outras fontes para alimentar as minhas raízes. Porque tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que eu preciso está em Deus. É Ele que me alimenta. É Ele que é o meu sol, que traz a respiração da árvore que sou eu. É Ele que traz a água dos lençóis freáticos, porque as minhas raízes estão profundas nele. E daí, irmãs, mesmo que a gente chore, mesmo que a gente sinta dor no coração, a gente vai continuar firme em Deus. A gente vai passar, a gente vai sobreviver. Mesmo que você olhe para o lado, e talvez as pessoas que você achavam que eram palmeiras não são palmeiras. São árvores que podem cair e podem ser derrubadas com o vento, por quê? Porque as suas raízes não estavam profundas em Deus. Mas você vai continuar lá. Você vai continuar lá porque as suas raízes estão no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãs? Vamos pedir para Deus nos ajudar a sermos como palmeiras, como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Porque ainda quando forem velhos, eles serão viçosos e florescentes. Como diz lá no final do Salmos 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. Por quantos anos dá fruto uma palmeira? Até os seus 200 anos eles dão frutos.
para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por que Deus vai nos fazer palmeiras, irmãs? Para anunciar que o Senhor é reto e que nele não há injustiça. Para anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Muitos estão falando assim, como Deus é mau, deixar vir uma peste terrível dessa acontecer. Não é verdade? A gente sabe que as pessoas pensam isso, acham isso. Sabe, nunca duvide que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é aquele que vai sustentar aquele que for palmeira. Quem for qualquer tipinho aí de árvore vai cair, irmãs. Vai cair. Mas sabe, a gente quer continuar firme até o último suspiro da nossa vida. Até o último suspiro. Sabe, porque aquilo que está por vir é algo maravilhoso, irmãs. Sabe, e enquanto isso, o inimigo vai estar lutando para tirar as nossas raízes. Ele vai lutar. Ele vai tentar trazer vento forte, ele vai tentar trazer tsunami. Mas ele não vai conseguir, porque nós somos mais do que vitoriosas no nosso Deus maravilhoso. Amadas irmãs, espero que vocês tenham sentido a presença de Deus. Eu tive uma semana sentindo muito a presença de Deus nessa palavra, através das árvores. Inclusive, eu fui atrás de uma árvore. E eu consegui a doação de uma árvore, irmãs. Esse aqui é um ipê roxo. Eu não trouxe uma palmeira, nem um cedro. Mas isso aqui vai ser apenas um ato simbólico, irmãs. Essa aqui vai ser a árvore das mulheres da igreja aqui de Colombo. E nós vamos, assim que nós finalizarmos aqui, ainda temos mais um louvor, nós vamos juntas ali fora, nós vamos plantar essa árvore. E a árvore, irmãs, ela demora tempo para crescer. Que a gente possa estar aqui para acompanhar o crescimento dessa árvore. Que a gente possa vê-la crescer, se desenvolver, dar os seus frutos. E desejar ser como uma árvore, irmãs. Desejar ser com as nossas raízes muito profundas. Talvez o nosso exterior possa parecer fraco, talvez feio, talvez desgastado. Talvez quem passe por nós não dê nada por nós. Mas nós somos e temos muito valor. Porque quem nos abastece e quem nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso.